se esforça-te. Isaías capítulo 40, versículo 29 diz que Ele dá força ao cansado, multiplica o poder daquele que não tem nenhum vigor. E Ele diz: os jovens certamente cansarão e cairão. Versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque um ou outro ajudou. E o companheiro está te dizendo nessa noite: Ele te esforça, Ele te levanta, Ele te renova, Ele está contigo. Se você adentrou aqui enfraquecido por causa das lutas da vida, da dificuldade do cotidiano, hoje o teu companheiro, o teu amigo, Jesus, Ele está te fortalecendo para que você com essa comida possa caminhar muito tempo e continuar nessa peleja. Quem sabe você está igual isso de espírita? A perseguição era grande. Ele disse: Senhor, mataram os profetas, só eu fiquei. Acabaram-se com os profetas, não tem mais ninguém, só estou eu aqui. Senhor, não sou eu melhor do que o meu pai. Ele disse: Senhor, tira a minha vida. O profeta de Deus, o homem que tinha orado, o fogo tinha descido, o homem que tinha um crédito diante do céu, um crédito invejável, Elias, o leão dos profetas. Agora ele está desanimado, ele está enfraquecido, ele está desiludido, ele está debaixo do pé de cedro, e ele não aguenta mais. Diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mataram todos os profetas, os que há de ser de mim. E o companheiro disse: Elias, não, Elias, não ficou somente tu, não, não, Senhor, não. Senhor, ainda tem o teu povo, ainda lá. Elias que dobrou o joelho. Tem, Senhor, tem 7.000, quando Deus não tem ninguém, tem 7.000. Tem 7.000, Elias, que não dobrou o joelho ainda. Elias, estão na minha presença. Come essa comida. O Senhor Jeová mandou uma comida, mandou água, mandou pão. Ele diz: come esta comida, porque longa será a tua jornada. E o companheiro está dizendo nessa noite para você que está aqui desfalecido e está falando: Senhor, parece que só ficou eu, parece que não tem ninguém mais aí para mim. O Senhor está dizendo: come esta comida e beba da água da fonte da vida, pois longa é a tua jornada, longa é o teu jornadear, não desfaleça. E o companheiro disse: esforça-te. Aleluia. A primeira palavra do amigo e do companheiro é essa: esforça-te, não desanimes. Um dia o povo de Israel estava vivenciando uma das piores guerras de toda a história, e o povo saiu para pelejar. O grande homem Saul, homem Arão, sobressaiu com os demais, diz a Bíblia. Estava lá na peleja, e apareceu um guerreiro chamado Golias. E até a criança menor aqui conhece a história do Golias. E de repente Jessé o belemita pega Davi, que estava cuidando das suas ovelhas, diz: Davi, vem aqui, vai até os seus irmãos, leva esse queijo aqui, ó, leva esses pães, e me traz informação de como vai a guerra. Afinal de contas, já é 40 dias, já fazem 40 dias e não tem notícia da guerra. Vai lá ver como está a guerra. E o povo ali estava esperando uma notícia. Diz a Bíblia que Davi deixou um guarda para cuidar das suas ovelhas e pegou ali e foi diante da guerra. Diz a Bíblia que Davi chegou perante os seus irmãos e deu aquilo que o seu pai o tinha dado. E quando ele estava perguntando como vai a guerra, diz a Bíblia que o grande Golias começa a afrontar o exército do Deus vivo. Me dê um homem para que lute. Se vós ganharem a peleja, nós os serviremos. Mas se nós ganhar, vocês vão nos servir. E a Bíblia fala, irmãos, que eram 40 dias de peleja. Era uma afronta de manhã e uma afronta à tarde. Traduzindo, 80 afrontas. O exército do Deus vivo estava recuado. Não havia peleja
guerra. De repente chega o pequeno Davi e olha aquela atitude, e o seu irmão mais velho diz: Davi, o que tu estás fazendo aqui? Deixaste as ovelhas, aquelas poucas ovelhas do nosso pai, para vir querer saber como vai a guerra. E a Bíblia diz que o irmão de Davi, o primogênito, até mesmo fez com que Davi ficasse entristecido, querendo afrontar um menino de 17 anos. Ou seja, ele não estava indo na peleja, o irmão mais velho de Davi não estava na verdade, mas ele também não queria que Davi fosse à peleja. Hoje é assim, tem crente que não faz ou não deixa de fazer. Ele não faz ou não deixa de fazer. Não vou fazer não. Então faz você não. Irmão, é igual arame farpado. Já viu arame farpado? Arame farpado, eu nunca vi arame farpado usar camisa, irmão. Mas gosta de rasgar. Gosta de rasgar a camisa. Tem um punhado de gente assim hoje, pastor Elias. Não faça obra, atrapalha quem quer fazer. Não faz a obra, está colocando pedra de tropeço para aquele que quer fazer. Mas tem uma coisa: o companheiro vai tratar com ele, porque a obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, nós somos do Senhor. Quem acredita nisso, levanta a sua mão e glorifique ao Senhor. Davi disse: quem é esse incircunciso? Aquele que não tem aliança, aquele que não tem compromisso com Deus. Incircunciso do Antigo Testamento não tinha pacto com Deus. Quem é esse que não tem pacto com Deus para afrontar com Deus? Quem é esse? Quem é esse? E falaram: esse é o grande Golias de Gate. O povo estava triste, o povo estava desfalecido, o povo estava enfraquecido, o povo estava esperando a vitória, mas a vitória nunca ia chegar. O povo estava esperando um motivo para glorificar o Senhor, mas não tinha motivo, pois não tinha vitória. A Bíblia diz que de repente